Graças a Deus, irmãos. Bom dia a todos. Quero desejar a todos uma boa manhã, um bom dia. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus, no livro de Isaías, hoje, diferentemente, porque nós escolhemos esta data, 27 de dezembro, para celebrar o nosso culto de Natal. Então, por mais que já faça 2 dias após a data, mas nós ainda celebramos, até porque nós não temos certeza, convicção, provas suficientes para poder demonstrar que Jesus nasceu no dia 25. Certamente ele nasceu, porque ele nasceu, nós celebramos todos os dias. Então, abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler 2 versículos apenas, versículo 6 e versículo 7. Aqui está uma profecia, é claro que também e principalmente relacionada a Jesus, o Filho de Deus, proferida pelo profeta Isaías. Capítulo 9, versículos 6 e 7. A palavra de Deus vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Vejam vocês que esta profecia começa mencionando o nascimento de Jesus como se já estivesse acontecendo, como se já tivesse acontecido, porque ele diz: porque o menino nos nasceu. E talvez nós nos perguntemos por que Isaías decidiu se referir ao nascimento de Jesus, tanto já no tempo passado, como se essa promessa já tivesse se cumprido, mas Jesus nem havia chegado. É porque você e eu sabemos que toda promessa para Deus é a mesma coisa que a realidade. Porque se Deus promete, ele cumpre. Porque se Deus promete fazer algo, ele faz, e ninguém pode impedir essa mão de fazer. E é por isso que ele diz: porque o menino nos nasceu. E porque ele nasceu, ele carrega consigo uma identidade, um nome que aponta para a sua missão, que aponta para o seu caráter, que aponta para a sua personalidade. E você vai ver que esse menino, que lá na frente será Jesus, ele vai ser identificado como o Conselheiro Maravilhoso, como Deus Poderoso, porque ele é o próprio Deus, embora sendo homem, não deixou de ser igual a Deus. Ele é divinamente Deus e humanamente homem. Mas você percebe que ele também é o Pai Eterno, ele é o meu Deus, ele é o nosso Pai, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Ele é o Príncipe da Paz, porque diz a Bíblia que o governo do Senhor está sobre os ombros dele, e é ele quem consegue oferecer a paz para todos. E ele disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque a minha paz é diferente, ela cerca o coração, ela cerca a mente, ela monta a guarda e nos protege da ansiedade e das preocupações deste mundo. Mas se você perceber, ele é rei também. Ele também é rei, porque o domínio de Jesus Cristo se estende por todas as partes do mundo, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. O governo dele, o domínio dele não tem fim. E se você perceber, esse governo não cai em descrédito, não tem fim, não passa para outro, porque a dinastia dele é dele mesmo, é Jesus Cristo o Rei, não há outro sucessor, não houve ninguém antes dele, não haverá ninguém depois dele. Ele é o grande Rei. E esse que nós estamos celebrando é Jesus Cristo, um menino que se tornou homem, que morreu por nós e que voltou ao céu como Deus, que sempre foi, para nos dar salvação, para nos garantir eterna redenção. E o que ele
Senhor, nós te damos graças porque aqui está por pouco, é claro que tem uma parcela bem pequena, mas está aqui, Senhor, reunido com o rebanho do teu pastoreio. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui mais uma manhã, hoje, é claro que especial, porque nós nos separamos para adorar o Senhor, para agradecer o Senhor, para fazer memória daquele que é o nosso Salvador. Hoje nós celebramos o nosso Natal. É claro que, ainda que nós não saibamos exatamente, com exatidão, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, nós sabemos de uma coisa: que Ele nasceu e que o nascimento dele deve ser celebrado todos os dias. E hoje nós queremos nos lembrar daquele que é o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus poderoso, o nosso Pai eterno, o príncipe da paz, o grande rei, o poderoso rei, o único rei, aquele que tem domínio sobre tudo, sobre todos, aquele que é soberano, aquele que é majestoso, aquele que veio ao mundo para salvar, para redimir, para buscar o que estava perdido, para ressuscitar aquele que estava morto, para dar vida àquele que estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, que nós agradecemos hoje pela salvação. E é claro, Senhor, que é impossível nós nos lembrarmos desta data sem fazermos também um momento de introspecção, pensando em nós mesmos, pensando em como temos levado a nossa vida. E a nossa oração também é para pedir por perdão, por graça, por misericórdia, porque nós precisamos todos os dias olhar para Jesus e ver que Ele morreu para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. E nós precisamos pedir por poder para que nós possamos viver em santificação, para que nós possamos viver em novidade de vida. E a nossa oração do Natal seja celebrada todos os dias da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos.
Salmo número 112. Todos acharam? Bem, acompanhe a leitura. São apenas 10 versículos. Diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Verso 5: Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém, queridos? Que salmo precioso. Esse salmo aqui, queridos, ele é muito interessante porque, na verdade, ele é um discurso onde o salmista ele tem que elogiar, aquele que é justo, aqui as atitudes, o comportamento, as ações e principalmente a maneira de viver daquele que é justo. O ponto que me chama a atenção aqui, que a gente consegue perceber de maneira muito clara, é que para cada atitude, para cada ação, para cada maneira justa desse justo viver, há uma promessa de bênção, há uma promessa onde ele será honrado, há uma promessa de prosperidade, há uma promessa onde certamente ele será exaltado em honra. Amém? Nós cremos num Deus que se fez homem, que se fez carne, que nasceu, viveu, morreu crucificado e ressuscitou para nos tornar esse homem e essa mulher justa e justo. Amém? Para nos ensinar que de fato em Cristo é que nós somos justificados e que através da vida dele é que nós conseguimos, ou melhor, iremos conseguir viver de maneira justa todos os dias. Amém? De maneira que, como diz o verso 3, de maneira que possa haver riqueza na nossa casa, de maneira que a gente venha ser feliz ao emprestar com generosidade, com honestidade para conduzir os nossos negócios, de maneira que a gente possa repartir, dividir, compartilhar, abençoar com aqueles menos favorecidos, com aqueles que têm às vezes até menos do que nós temos. A gente precisa entender que isso tudo faz parte do caráter de Cristo. Amém? Então, se faz parte do caráter de Cristo, precisa também fazer parte do nosso caráter. Amém? Porque nós fomos recriados, nós fomos feitos nova criatura para parecer com o nosso Senhor Jesus. Amém? E diante disso, eu gostaria de convidar você nessa manhã a pegar aí a tua melhor oferta, você que vai devolver o seu dízimo, e nós orarmos, consagrando ao Senhor, pedindo que o Senhor de fato venha abençoar as nossas vidas através do nosso coração generoso no momento da oferta, do nosso coração fiel no momento de devolver o dízimo. Amém? E de maneira que o Senhor venha realmente ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pega a sua oferta, pega o seu junto, o seu dízimo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã para celebrar, Pai, o dia que o Senhor nasceu, porque independentemente
ver a nossa história sendo mudada e modificada, Senhor, onde o nosso destino, Pai, estava traçado a partir do momento que o Senhor nasceu. Ó Deus, grandes coisas estavam por vir para cada um de nós. E o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado ricamente. O Senhor tem sido completamente generoso, Pai, com cada um de nós. O Senhor, em sua justiça, nos justificou. E Deus, nós queremos nessa manhã apresentar a Ti, ó Deus, a nossa oferta, devolver a Ti o nosso dízimo, e que o Senhor venha nos ensinar a viver de maneira justa, de maneira digna, de maneira honrada, de maneira que vidas sejam abençoadas, alcançadas, de maneira que a nossa família
4, versículos 5 e 6. Gálatas 4, versículos 5 e 6. Gálatas capítulo 4, perdão, versículos 4 e 5. Gálatas 4, versículos 4 e 5. A palavra de Deus vai dizer assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vocês podem ler comigo esses dois versículos curtos? Vamos tentar? Vamos lá? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, feche dentro de seus olhos, porque depois eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto. Senhor, nós queremos te dar graças, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma manhã dominical, especialmente porque hoje nós celebramos o nosso culto de Natal. Obrigado porque o Senhor nasceu, porque o Senhor cresceu, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário e porque o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor está vivo e vive pelos séculos dos séculos, nós celebramos o seu nascimento todos os dias, todos os anos, porque é a data mais importante do nosso calendário. Que o Senhor decidiu se fazer servo, o Senhor que era dono de todas as coisas, o Senhor que era Deus decidiu tornar-se homem para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e para nos dar a salvação. Fala conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir ainda hoje a tua voz, porque nós não podemos sair daqui da mesma forma como entramos. Nós queremos aquela mesma porção diária do maná que chovia lá no deserto dos israelitas. Nós queremos hoje uma porção suficiente para nós. Essa é a nossa oração e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente daquilo que eu tenho feito com os irmãos. Meu propósito nessa manhã é fazer uma espécie de retrospectiva, de recapitulação da mensagem do Natal. Eu não sei se você tem um hábito ou se você já fez isso alguma vez, mas a história do Natal, ela não está relatada em apenas um livro da Bíblia, em apenas uma porção da Escritura. Na verdade, ela percorre vários livros e ela foi, é claro, registrada por muitos autores. Então, para nós termos uma noção clara, profunda, robusta e até mesmo completa da mensagem do Natal, nós precisamos folhear um pouco a nossa Bíblia. E o meu propósito hoje, nessa manhã, é trazer à tona e à memória esclarecida dos irmãos os principais fatos que ocorreram no Natal, aquilo que antecedeu o Natal, aquilo que ocorreu durante o Natal, o nascimento de Jesus, o que veio a acontecer após o Natal. E eu convido você a pensar um pouco comigo no que foi a história, porque eu pretendo me deter no texto lido, principalmente a maior parte, no final da minha fala. Então eu convido você a prestar muita atenção nesta narrativa, porque a mensagem do Natal é uma grande história, nós não podemos perder de vista os acontecimentos que estão presentes nela. Pois bem, os irmãos sabem que os israelitas nem sempre foram um povo livre, principalmente depois do período do exílio, quando a Babilônia cerca Jerusalém, Judá, toma os israelitas, destrói o templo, derruba os muros, leva cativo homens, mulheres, crianças, e por lá ficam por cerca de 70 anos. Passado o período do exílio babilônico, quem assume o comando é o governo ou o Império Medo-Persa, e ele se estende durante uma grande quantidade de tempo. E após o governo Medo-Persa, quem assume o comando é o Império Grego, governado, é claro, por Alexandre o Grande. E vocês sabem que Alexandre o Grande foi um homem com uma visão
E é nessa época que o mundo passa então a ter uma língua comum, a língua grega. E durante o período de governo de Alexandre o Grande, durante o período de governo do Império Grego, é que nós passamos a ter uma das mais importantes obras literárias da época, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Vocês sabem que a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, pouquíssimas partes em aramaico, e aquelas alturas a língua do povo não era popularmente o hebraico, mas era a língua grega. E então nesse período que começa-se a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta. Então a escritura estava nas mãos do povo, aqueles que falavam a língua grega para poderem acompanhar na palavra de Deus que estava registrado. E Deus usou o Império Grego para preparar o cenário linguístico da época, para que quando Jesus viesse, uma língua universal estivesse plenamente desenvolvida a ponto de toda a escritura ser lida, ser recebida, ser propagada e pregada para o povo. Mas Deus usou não apenas o Império Grego com Alexandre o Grande, mas vem em seguida, depois da família Asmoneia, quem assume o governo Pompeu, tomar controle do Império Romano. E o Império Romano trouxe grandes benefícios para o povo daquela época. Se Deus usou o Império Grego para trazer uma língua universal, Deus usou o Império Romano para trazer uma paz universal. Aquilo que era conhecido como a paz romana era um período sem guerras civis, era um período sem conflitos armados, onde o povo desfrutava de proteção, podia ir e vir para lá e para cá. E vocês sabem que o Império Romano foi um império gigantesco, e durante o período da Pax Romana, eles investiram em construções, eles investiram em rodovias, e grandes estradas foram pavimentadas para que o Evangelho chegasse até os confins do mundo. É por isso que Deus usou o Império Romano. Se o Império Grego contribuiu com uma língua universal, o Império Romano contribuiu a abrir um caminho para que a palavra de Deus chegasse a todas as partes do planeta. Mas Deus usou também o povo judeu, porque vocês e eu sabemos que é do povo judeu que vai surgir, ou que vão surgir, aquilo que nós chamamos de os escribas, os responsáveis por escrever e repassar a tradução da Bíblia para frente, aqueles que haviam de permitir que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Foram os judeus que registraram as profecias, foram os judeus que escreveram a palavra de Deus, e Deus não desperdiça o trabalho, Deus não desperdiça a obra do seu próprio povo. E é por isso que você percebe que no versículo que nós lemos nesta manhã, começa a nos informar que quando chegou a plenitude dos tempos, e essa é a plenitude do tempo, quando Deus prepara todo o cenário terrestre, quando Deus prepara toda a terra para que Jesus viesse, usando o Império Grego com a língua grega, usando o Império Romano, abrindo portas para o mundo, e usando o povo judeu para que a palavra de Deus fosse interessada. E é nesse período, então, que Jesus vai nascer. E é nesse período, então, que Jesus vem ao mundo, nascido, como diz a Escritura, debaixo de mulher, debaixo da lei, que Deus o enviou. Eu gostaria que você e eu pensássemos juntos no que foi o Natal, porque você e eu sabemos que depois que Deus preparou o cenário aqui na terra, Deus começa a mover os céus para que Jesus viesse também, de tal maneira que tanto a terra quanto os céus estivessem harmonizados para que o Natal acontecesse. E você e eu sabemos que o nascimento de Jesus, diferentemente de outros nascimentos, foi planejado. Um filho natural pode vir com ou sem planejamento, mas Jesus Cristo foi o único que teve esse nascimento planejado desde a eternidade. Porque antes que houvesse matéria, antes que houvesse mundo, antes que houvesse a natureza, antes que houvesse os animais, antes que houvesse os homens, o nascimento de Jesus já estava determinado na eternidade. E é por isso que você e eu encontramos a primeira menção do nascimento de Jesus logo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, porque após a queda de Adão e Eva está ali registrada a promessa de que viria o Salvador. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a semente da mulher. Ele viria para esmagar
serpente, Satanás, vencendo na cruz, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo o pecado, embora a serpente vence o seu calcanhar, levasse para a cruz. Mas a cruz não deteve. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele venceu o sofrimento para nos dar a salvação. E ali, naquele momento, Deus já havia prometido para nós o Salvador da humanidade. E Jesus Cristo está presente também, como sendo tipificado em todo o Antigo Testamento. As festas de Israel apontavam para Jesus, os sacramentos apontavam para Jesus, os rituais apontavam para Jesus, tudo apontava para Jesus. O Antigo Testamento nada mais é do que uma sombra. Cristo é a realidade, é o que o autor aos Hebreus vai nos informar. Jesus Cristo é superior aos anjos, aos profetas, aos sacerdotes, porque Cristo é melhor. Então, Deus começa a enviar aquilo que nós poderíamos chamar de seus emissários, os anjos. E diz a Bíblia que ele faz com que os seus emissários visitem 4 personagens ou 4 grupos importantes de pessoas. E Deus envia então um anjo chamado Gabriel para visitar Zacarias. Zacarias era um sacerdote, Zacarias era casado com Isabel. E o plano desta família era ter um filho, porque Isabel era estéril e não conseguia dar à luz uma criança. E é nesse período que Deus envia Gabriel, um de seus anjos, para avisar, para alertar, porque ele estava lá no templo, oficiando como sacerdote, oferecendo incenso. E quando o anjo aparece, diz a Bíblia que Zacarias fica mudo, porque ele duvidou da promessa, ele duvidou do poder de Deus. O anjo diz para ele: porque você duvidou, você não vai mais falar. Porque Zacarias estava orando há anos e anos para que essa mulher pudesse gerar e nada acontecia. E de repente, quando o anjo diz que uma mulher vai ficar grávida, ele duvida. Porque ele duvida, ele fica mudo, que até que se cumprisse o nascimento do seu filho, João Batista, o precursor do Messias. E diz a Bíblia que Isabel se alegra também. E durante esse período, Deus envia mais um anjo, o anjo Gabriel novamente, para visitar Maria, a segunda personagem da história do Natal. E Maria era virgem, Maria era prometida em casamento, ela não havia se casado com José. E de repente Gabriel chega para ela com uma saudação que para ela foi estranha, porque diz aqui que ela bebeu muito. E quando o anjo chega para ela, diz: Maria, alegra-te, porque você é muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria não sabia o que aquilo significava e de repente ela temeu, ficou insegura, ficou apreensiva. E é por isso então que o anjo diz: não tema, Maria, porque o que há de ser gerado em você é fruto do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria também se alegra, e de tão eufórica, de tão contente, diz a Bíblia que ela parte em viagem para a casa de Isabel, porque o anjo alertava: a tua parenta já está grávida de 6 meses. Maria sai escondida, sai correndo, sai rapidamente para visitar também Zacarias e Isabel. E ela fica lá por aproximadamente 3 meses, o 6º mês da gestação de Isabel, até o cumprimento, até o nascimento de João Batista. Então ela retorna. E quando ela retorna, se ela ficou lá 3 meses, agora ela está grávida de 3 meses. E é claro que vocês sabemos que uma mulher grávida de 3 meses não tem a sua barriga tão escondida quanto parece. É difícil de esconder a gestação. E José está vendo aquela cena em que Maria saiu sem carregar, sem deixar nenhum aviso prévio. Ele está preocupado, ele está temeroso, ele está aflito, porque ele sabe que eles estão prometidos em casamento, eles não tiveram relações íntimas, e diz a Bíblia que aquilo acontece na família de José e Maria. Talvez se ele tivesse pensado: bom, Maria me traiu, Maria foi infiel, e eu vou deixar essa mulher, deixá-la secretamente, porque eu não quero expor-la à infâmia, à desonra pública. E José coloca isso na sua mente. E isso aconteceu exatamente no período em que Deus moveu novamente o Império Romano, na pessoa de César Augusto, imperador, ao decretar o recenseamento. E José, que era da família de Davi, precisava subir de Nazaré da Galiléia para Belém da Judéia para se alistar. E ele leva consigo Maria. E é nesse período que ele observa a gestação da sua mulher. Ele começa a questionar, a duvidar, mas enquanto ele ponderava, meditava em abandonar a sua esposa, diz a Bíblia que um anjo, não mais Gabriel, mas outro anjo
Jesus decretou um censo, um recenseamento. José precisava se alistar, porque ele era da família de Davi. E quem era da família de Davi precisava fazer a vontade em Belém da Judéia. Mas a segunda razão por que José vai com Maria lá para Belém da Judéia é porque Jesus deveria nascer em Belém, segundo as profecias. E Belém, nada mais, nada menos, significa casa do pão. E Jesus é o pão da vida. E ele deveria nascer na casa do pão. Bom, e eles chegam, eles vão para Belém da Judéia, e diz a Bíblia que passa-se o período da gravidez e esse menino nasce. Mas Lucas nos dá uma informação importante, porque diz a Bíblia que onde esse menino nasceu, não havia lugar para ele, não havia hospedagem para ele. Ele nasce numa manjedoura, ele nasce num lugar muito simples, num lugar talvez até mesmo muito humilde, porque a manjedoura era o lugar onde os animais morriam, a manjedoura era o lugar onde se dava alimentação para os jumentos, para as ovelhas, para os animais que ficavam dentro da casa. E ali que Jesus nasce. E a manjedoura também é um lugar propício, porque Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nasceu num lugar propício como o Cordeiro nasceu numa manjedoura. E quando ele nasce, diz a Bíblia que Deus envia mais um coral de anjos, mais um grupo de anjos para alertar outro grupo de pessoas. Agora, o terceiro grupo, que é aqueles que são os pastores. Eles estavam numa região próxima, cuidando do seu rebanho, quando de repente aparece um anjo, eles ficam temerosos por causa que o anjo apareceu e a glória do Senhor foi revelada. E o anjo diz para ele: não temam, pastores, porque hoje eu vos trago boas novas de grande alegria. E eu acho isso magnífico, porque já havia 400 anos de silêncio profético, não havia nenhum sinal da voz de Deus audível, falando através do homem, falando através da Escritura, mas Deus não deixou de agir. Ele estava preparando o mundo e Jesus nasce. E quando Jesus nasce, o anjo diz que aquilo que ele estava anunciando era uma boa notícia, mas não apenas para eles, mas para todo o povo, porque diz a Bíblia que naquele mesmo momento o céu ficou todo colorido de anjos, porque apareceu uma milícia celestial e eles começaram a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Você percebe que a música, ela é um instrumento usado por Deus para celebrar o Natal na terra, o Natal na terra e o Natal no céu. E hoje, muitas pessoas têm uma espécie de urticária de uma versão do Natal. Quando você fala em reunir a sua família, quando você fala em celebrar o Natal, algumas pessoas discordam, dizendo que isso não é bíblico, que isso na verdade vem de contramão com as Escrituras, mas na verdade, se os anjos celebraram o Natal, se os homens celebraram o Natal, se o Natal foi celebrado na terra e no céu, nós também devemos nos lembrar desta data importante. Se foi realmente um dia 25, isso não tem ao caso, certo é que Jesus nasceu, nós não podemos esquecer disso. Bom, visitadas as pessoas com os anjos, nós precisamos identificar uma coisa: é que eles tinham uma semelhança humana. Tanto Zacarias e Isabel, quanto Maria, quanto José e quanto os pastores tinham uma semelhança. Eles estavam com medo. Zacarias estava com medo do sobrenatural, porque Isabel já era estéril, avançada em idade, ter um filho certamente seria uma questão de milagre. Ele estava com medo do sobrenatural. Maria estava com medo do ininteligível, não conseguia entender aquilo que o anjo disse para ela na sua salvação. José estava com medo do inexplicável. Como assim? A minha esposa está grávida de um filho que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Ele não conseguia explicar aquela situação. E os pastores estavam com medo da glória de Deus, porque quando o anjo os visitou, a glória de Deus foi manifestada ali. E é curioso que os anjos deram a mesma resposta para os 4 personagens. Para Zacarias, o anjo diz: não temas. Para Maria, o anjo Gabriel também diz: não temas. Para José, o anjo diz também: não temas. E para os pastores, o anjo também diz, e os anjos dizem: não temas, porque a mensagem do Natal é a mensagem da vitória, do triunfo sobre o medo. Eu não sei se você que veio aqui hoje tem algo que está apavorando o seu coração. Eu não sei se você que veio aqui hoje tem algo que está perturbando a sua mente, talvez tirando o seu sono, talvez mexendo com a sua paz, mas eu quero dizer para você que a mensagem
Talvez você esteja com medo de pedir por algo para Deus que hoje algumas pessoas poderiam taxar de um absurdo, um milagre, às vezes a cura de uma doença, às vezes a conversão de um ente querido. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Talvez você esteja hoje com medo daquilo que você não consegue entender, porque Maria teve medo disso, mas eu quero dizer para você que talvez as coisas que você não entende hoje, amanhã podem ter significado maior na sua vida, como teve na vida de Maria. Talvez você veja assim como José, não está sabendo como explicar uma situação, por que isso acontece, por que isso acontece comigo, por que isso acontece com a minha família, mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vence o medo na minha e na sua vida. E depois que os pastores recebem então a notícia dos anjos, eles partem em direção até onde estavam José e Maria, lá na casa, lá no manjedouro, para visitar aquele menino, para adorar aquele menino. Quando eles chegam, eles começam a relatar tudo aquilo que os anjos disseram para eles. Maria ouvia aquilo com muito cuidado, com muita atenção. Diz a Bíblia que ela leu cada palavra dentro de si. E Deus falou, e ela guardou. E a grande pergunta para mim, para você, é: será que nós temos guardado a palavra de Deus? Porque os pastores receberam a notícia, a mensagem do nascimento instantaneamente. Talvez eles nunca tivessem recebido aquela notícia, e no mesmo momento eles correram e falaram para Maria, e Maria não duvidou, Maria aceitou, Maria creu, Maria acolheu aquilo no seu coração. Então, uma aplicação prática para a nossa vida nessa manhã é: se Deus falou com você, Ele falou. Se Deus está falando comigo, com você, Ele fala todos os dias por meio da sua palavra, que nós possamos seguir a atitude de Maria, guardar no coração cada palavra, porque diz a Bíblia que nós devemos aprender a desenvolver esse hábito. Davi nos recomendou isso. Lá no Salmo 119, guardei a tua palavra, a melhor coisa, no meu coração, no melhor lugar, para não pecar contra ti, pelo melhor motivo. Mas, passado então os pastores, diz a Bíblia que agora entra em cena outro grupo de personagens, que são os magos. E Mateus vai nos informar a respeito deles, porque diz a Bíblia que eles, lá no Oriente, vem uma estrela do céu, e vem não uma estrela comum, mas a sua estrela, a estrela de Jesus Cristo, porque eles se lembravam certamente da profecia de Miqueias, e também lá de Números. E de repente, eles partem rumo a Jerusalém. Bom, mas talvez você pergunte: por que é que eles estão indo para Jerusalém, não para Belém, se Jesus está lá em Belém, que foi o lugar que ele nasceu? É porque lá em Jerusalém estava a palavra de Deus, lá em Jerusalém estavam os escribas, lá em Jerusalém estavam os sacerdotes, lá em Jerusalém estavam os partidos religiosos, aqueles que tinham as escrituras e podiam dar a confirmação para aqueles magos de onde Jesus realmente de fato nasceu. É importante entendermos aqui algumas coisas que são distorcidas, são confundidas. A tradição diz que eram 3 magos, a Bíblia não diz. A tradição diz que eram 3 reis, a Bíblia não diz. A tradição diz que eram 3 magos, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eram uns magos vindos do Oriente. Certamente estudiosos da astrologia, certamente pessoas afeitas à ciência. De repente, por receber o sinal da estrela, vão para Jerusalém e chegam lá se deparam com um personagem, Herodes. E talvez isso confunda mais a mente, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, que era quem governava a região quando Jesus nasceu, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. E o Herodes que a Bíblia menciona lá em Mateus, Herodes o Grande, foi um homem turbulento, foi um homem megalomaníaco, mas também foi um grande administrador. Ele embelezou e ampliou o templo, ele construiu a fortaleza de Massada, a fortaleza de Antônia, mas esse homem tinha um problema: ele não sabia lidar com o poder, ele não sabia lidar com possíveis ameaças ao seu trono. Tanto é que esse homem mandou matar muitos importantes membros do sinédrio judaico. Esse homem mandou matar seus próprios filhos, esse homem mandou matar seus sobrinhos, esse homem mandou matar sua própria esposa, e no dia da sua morte esse homem mandou matar um nobre de cada família para que houvesse choro no seu funeral. Se houvesse alguém que ameaçasse o seu governo, que ameaçasse tirar o seu poder, ele não temia, ele acionava a espada para
legitimar o seu trono. E é por isso que ele chama os magos e diz para que eles se informassem com precisão, fossem visitar o menino, porque os escribas disseram que exatamente era lá em Belém da Judeia que ele deveria de nascer, e manda esses magos para Jerusalém, para Belém de Jerusalém, para retornar e avisar Herodes onde aquele menino estava, para que ele pudesse também adorar. É claro que Herodes não queria adorar Jesus, porque a Bíblia diz que o propósito dele era matar o menino. Tanto é que ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque aquelas alturas já faziam cerca de 2 anos que Jesus havia nascido. Então Herodes pensou: se eu mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, certamente esse menino que é chamado de rei dos judeus também vai estar lá, ele vai ser morto, ele não vai escapar e meu trono vai permanecer leso, intacto. Graças a Deus, pela providência de Deus, Deus desperta José, desperta Maria, manda eles fugirem para o Egito, para que até que se passasse o tempo da morte de Herodes, eles retornassem. E se vocês notarmos, quando os magos vão para Belém da Judeia, eles encontram o menino na casa, com José e Maria, eles têm uma atitude que para mim é muito importante, uma atitude, como o pastor Tony falou no nosso culto passado, uma atitude de adoração. Diferentemente de Herodes, porque a atitude de Herodes foi uma atitude de rebelião, de hostilidade, de rejeição, ele queria matar o menino. A atitude dos sacerdotes e dos escribas ali em Jerusalém foi uma atitude de indiferença, conheciam a palavra de Deus, mas não se moveram, estavam próximos, cerca de 10 quilômetros de Belém, mas não moveram um dedo para encontrar Jesus. Mas a atitude dos magos era uma atitude de adoração. Por quê? Diz a Bíblia que eles trouxeram consigo 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E esses 3 presentes apontavam para o tríplice ofício de Cristo. Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é o profeta. E ouro é o presente ideal que se dá para o rei. E quando aqueles magos depositavam ouro aos pés de Jesus, eles estavam reconhecendo que ele não era um menino comum, mas que ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande rei dos amores. E quando eles se entregam aos pés de Jesus também no incenso, eles estão reconhecendo uma coisa: que Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, aquele que intercede por nós, à destra de Deus, porque o incenso era usado pelo sacerdote lá no templo, quando ele oferecia os sacrifícios e as ofertas, mas também o incenso era usado para reconhecer alguém como uma divindade. Então eles olharam para Jesus e disseram: esse é o nosso grande sumo sacerdote, esse é o nosso grande Deus, ele é divino. Mas depositaram também aos pés de Jesus a mirra. E a mirra era usada para os profetas, quando eles morriam. Sabe o que eles estavam dizendo quando estavam oferecendo a mirra para Jesus? É que ele veio para cumprir a profecia, de que ele nasceria, de que ele cresceria e de que ele morreria. E a morte de Jesus seria o cumprimento de toda a profecia, e ressuscitaria, demonstrando que ele era o verdadeiro profeta de Deus. Mas o registro encerra quando os magos vão retornar, depois que adoraram Jesus e vão voltar para sua terra, lá para o Oriente, muito provavelmente a verso, mas há uma informação que está escrita lá em Mateus, que diz a Bíblia que eles retornam por outro caminho, não por Jerusalém, mas por outro caminho, por 2 motivos: porque Jerusalém era o lugar onde Herodes estava, e se eles voltassem lá, certamente eles seriam mortos por Herodes. Mas o segundo motivo, você recebeu notícia que qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus não volta para o mesmo caminho, pega uma outra via, pega uma outra estrada, e é por isso que eles voltam por lá. E este foi certamente o nascimento de Jesus. Eu gostaria então de voltar com você os olhos para o nosso texto, para nós encerrarmos aqui a nossa fala. Nós vimos que quando chega ao período do tempo, quando Deus já havia preparado o cenário do mundo, o Império Grego, o Império Romano, o povo judeu, agora diz a Bíblia que Jesus vai nascer. E diz a Bíblia que Deus enviou o seu Filho, e que ele era nascido de mulher. Isso significa para nós uma coisa: que a doutrina da encarnação é o mais importante, talvez, da doutrina do cristianismo. Porque nós cremos que Jesus é verdadeiramente Deus, porque diz a Bíblia que Deus enviou o seu Filho. Ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, eterno, consubstancial com o Pai, da mesma natureza, da mesma substância de Deus. Mas também que ele também é nascido de mulher. E
Deus não possui nenhuma dificuldade de coexistir consigo mesmo na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, como sendo Deus e como sendo humano. A doutrina da encarnação é uma doutrina essencial do cristianismo. Mas veja você que Jesus nasceu também debaixo da lei, com um propósito, para nos dar o exemplo. Ele cumpriu toda a Escritura. Ele foi o único capaz de ter uma vida perfeita, irrepreensível, ilimitada, e dizendo para nós que é possível seguir o seu exemplo. É claro que nós falhamos, mas Ele nos dá poder, Ele nos dá força, Ele nos capacita a vivermos de forma irrepreensível. Mas se você perceber, está escrito ainda que agora Ele vem com uma missão. E o versículo 5 diz que Ele veio a fim de redimir os que estavam sob a lei. Isso porque Ele sabia que todos nós pecamos, todos nós estamos encerrados, como diz a Escritura, debaixo do pecado. E a não ser que Jesus Cristo viesse e mudasse a nossa sorte, mudasse a nossa vida e morresse em nosso lugar, nós jamais poderíamos ser salvos. Ele veio para nos redimir. Você só redime alguém que está condenado. Você só redime alguém que é culpado. Você só redime alguém que está perdido. E Ele é aquele que vem com um amor pródigo. Ele veio para buscar aquele que estava perdido. Ele veio para encontrar, Ele veio para ressuscitar aquele que estava morto. E esse era Ele, e esse era vocês, esses éramos nós. Mas se você perceber, Jesus não apenas nos redimiu, mas o versículo conclui dizendo que Ele nos redimiu para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é maravilhoso, irmãos, porque filho natural, Deus o definiu, Jesus Cristo. Mas filhos adotivos, Deus tem aos montes, eu e você, todos aqueles que creem em Jesus. Portanto, não é verdade aquelas pessoas que dizem que todos são filhos de Deus. Não é verdade, porque João diz lá no versículo 12, capítulo 1, que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E eu gostaria então de concluir com algumas aplicações práticas, porque você e eu vimos que o nascimento de Jesus foi marcado por importantes visitações celestiais dos Deus, e visitando pessoas com medo, aflitas. Hoje, talvez o que mais preocupa as pessoas, como eu já disse aqui, atrasado, talvez seja doença, medo da morte, medo da infecção. Mas eu quero dizer para você que Jesus pode vencer demônios no coração. Pode dar para você a paz, Ele pode tirar de você a insegurança, Ele pode tirar de você a aflição, Ele pode fazer com que você descanse nos seus braços. Eu quero dizer para você também uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, porque eu não sei como é que você tem reagido em relação a Jesus. Talvez eu creia que ninguém esteja reagindo com Herodes, com hostilidade, com rejeição, mas talvez você seja aquela pessoa parecida com os espíritos, com os sacerdotes, indiferentes, conhecendo a Escritura, mas não vão visitar Jesus. Ou talvez você esteja aqui nesta manhã e esteja disposto a ter a mesma atitude dos magos, uma atitude de adoração, de devoção, entregando a Jesus aquilo que lhe pertence, reconhecendo como Rei, como Deus, como sacerdote, como profeta. Mas talvez a terceira e mais importante aplicação é aquilo que os magos fizeram, retornando para o povo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, como a minha vida também está, porque diz a Bíblia que Deus sonda os nossos corações. Nós somos extremamente falhos, imperfeitos. Mas eu quero dizer para você que Deus é expert em trabalhar com pessoas falhas. Deus pega um vaso quebrado, trincado, Ele não joga esse vaso fora. Ele pega esse vaso e faz dentro um outro vaso, nas palavras de demais. E Deus pode fazer de mim, Deus pode fazer de você, Deus pode fazer de nós novos, melhores vasos, para a honra e para a glória de Deus. Essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem do nascimento de Jesus. E eu gostaria então de convidar você a baixar a sua cabeça, a sua fronte, para que você orasse, para que você refletisse sobre o que foi o Natal, para que você pensasse sobre a importância desta mensagem para a nossa vida. Jesus veio, mas ainda hoje muitas pessoas, como judeus, lá em Israel, lá na Palestina, aguardam a vinda do Messias. E você? Jesus já veio para você? Você reconhece que Ele é o cumprimento das profecias? Que você e eu possamos nesta manhã adorar Jesus como os magos fizeram.
Que você e eu possamos nesta manhã experimentar a paz de Deus que supera todos os nossos medos. Que você e eu possamos nesta manhã, à semelhança dos magos, decidir retornar um outro caminho. E a minha oração é que Deus nos ajude para que a mensagem do Natal não fique apenas em dezembro, mas que ela permaneça viva e poderosa nos nossos corações. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque nós queremos que o Senhor é o nosso grande Salvador, é o nosso Redentor. E nós queremos que o Senhor veio a este mundo, o Senhor nasceu, como a Escritura nos diz, nasceu através de uma mulher, nasceu debaixo da lei, nasceu enviado por Deus, com o propósito para nos redimir, para nos salvar, para nos adotar, para nos inserir na família celestial. E nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas hoje estão aflitas, com medo, talvez até mesmo de nós, mas a mensagem do Natal é um sentido poderoso para nos dar segurança, para nos dar paz, para nos dar tranquilidade. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a nos decidir corretamente a respeito do Filho, porque nós não queremos a semelhança de Herodes odiá-lo, rejeitá-lo, hostilizá-lo. Nós queremos verdadeiramente, ó Deus, adorar a Jesus, mas nós também não queremos ficar indiferentes, conhecendo a Escritura, mas não tem nenhuma espécie de zelo, de fervor no nosso coração, de tal forma que isso não cause impacto em nós. Nós queremos, ó Deus, como os magos, prostrar em adoração a Jesus. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a todos os dias olhar e fazer um diagnóstico para saber por onde é que nós estamos indo, por onde é que nós estamos sendo guiados, para que o Senhor possa endireitar todas as veredas da nossa vida e nos guiar pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Essa é a nossa oração. Deus, ajuda-nos para que nós possamos verdadeiramente viver, guardar e celebrar a mensagem do Natal em nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos adorar a Deus. Vamos continuar celebrando aquele que veio e vamos adorar aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Amém.
Salvador Jesus. Amém? Queridos, estamos encerrando. Só gostaria de lembrar e reforçar que nessa quinta-feira, a última quinta-feira do ano, o último dia do ano, nós estaremos nos reunindo aqui na nossa igreja. Amém? A partir das 10h30, onde estaremos realizando o nosso culto, de gratidão ao Senhor. Eu gostaria de lançar um desafio aqui. Eu sei que nós já falamos isso, eu sei que nós já ouvimos isso de muitas pessoas, mas também nós cremos no Deus que nos sustentou durante todo esse ano. Amém? Então eu gostaria de lançar um desafio aqui. Eu gostaria de convidar você a estar aqui comigo neste culto do dia 31, a partir das 10h30. Mas eu gostaria que você viesse com pelo menos um motivo para agradecer ao Senhor. Amém? Será que você consegue, assim como Israel fez essa retrospectiva aqui do nascimento de Jesus, será que você consegue fazer o mesmo durante todo esse ano? Enxergar algum momento em que você viu a mão de Deus em cuidar da sua vida, a ponto de você vir aqui nesse último dia do ano e compartilhar esse momento, essa ação, esse motivo de gratidão ao Senhor. Amém? Venha sem timidez, venha sem vergonha, sem medo de falar, venha com desejo de realmente glorificar e agradecer e engrandecer ao Senhor. Amém? Porque verdadeiramente aquele texto que eu já trouxe, em algum outro momento, de que até aqui nos ajudou o Senhor, eu creio, que esse ano foi um ano que de fato aconteceu. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve com cada um de nós. Nós sabemos que nós tivemos conhecidos, amigos, talvez até familiares, que morreram por conta dessa pandemia. Nós sabemos que ainda está morrendo milhões de pessoas, milhares de pessoas. E até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Só Ele sabe o motivo, só Ele sabe a razão, mas só isso por si só é um motivo para agradecermos ao Senhor. Amém? Então é isso. Estaremos aqui a partir das 10h30 celebrando e agradecendo ao Senhor por este ano, apesar de tantas lutas, mas também reconhecendo o quanto Ele foi na nossa vida mais este ano. Amém? E, obviamente, pedindo que Ele venha nos dar um novo ano de 2021, tão abençoado quanto os anos anteriores. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor para encerrar o nosso culto de hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela sua fidelidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, por saber, Pai, o teu propósito, Senhor, mesmo antes da criação, mesmo